Ora viva, caros treinadores, bem-vindos ao Coach Football Chat. O meu nome é David Souza e, como sempre, comigo está o Filipe Costa. Olá a todos, sejam bem-vindos. E também o Décio Fialho. Olá, é um prazer estar convosco para mais um Coach Football Chat. Temos uma novidade para todos bem fresquinha. A partir de hoje, o Coach Football Chat conta com o apoio da Sapienta, empresa ligada à área da formação, em que uma das especializações é precisamente o futebol. Portanto, se quiserem saber mais sobre a oferta formativa da Sapienta em futebol, e não só, há outras, podem consultar o site oficial www.sapienta.pt e descobrir tudo sobre a empresa e tudo sobre as formações, agora parceira do Coach. Ora, posto isto, vamos então ao tema que nos junta aqui hoje, que é quanto vale um jogador. Ou seja, o que vamos lançar para discussão para todos é especificamente o valor de um jogador, tanto em termos económicos ou financeiros, como em termos sociais, tentar perceber se o jogador é sub- ou sobrevalorizado no que respeita à presença no cotidiano. Sua presença, ou seja, no dia-a-dia de todos nós. A mim, parece-me que, do ponto de vista abstrato, o valor de um jogador de futebol é reduzido. Isto é, trata-se de um ser humano em que a ideia de existir passa por tentar acertar com um objeto num alvo, vulgo baliza, usando qualquer parte do seu corpo, com exceção dos membros superiores. Visto assim, parece um tanto ridículo, não é? Como é possível o indivíduo, com este conjunto de skills aparentemente limitadas, conter nele um tão grande número de atenções, tão grande número de exposição, dinheiro, interesses, etc. Acontece que estamos perante uma exposição de inteligência, a chamada inteligência prática ou funcional, complementar da inteligência lógica, esta tão valorizada nos bancos da escola, que permite, quando se juntam vários jogadores, cumprindo as leis de jogo de futebol, expressar aquela coreografia individual, chamemos-lhe técnica, e coletiva, chamemos-lhe tática ou estratégica, que absorve a nossa atenção e permite contemplar um fenómeno que está tão distante, quando é bem executado, que quase nos faz apreciar o mesmo pelo simples facto de não sermos capazes de o realizar. Resta-nos admitir e contemplar o jogo com os seus intervenientes como extensão do nosso querer. O jogador vale por isto mesmo, pela possibilidade de dar aquilo que nós não conseguimos, de ser o que nós não somos ou que não conseguimos ser. Bom, na minha opinião, temos de começar por analisar o facto do jogador de futebol prestar um serviço. Ou seja, coloca ao dispor do coletivo a sua capacidade individual, ou um clube, e tal como qualquer outro produto ou serviço, este valerá tanto quanto os eventuais interessados estiverem dispostos a pagar por ele. Ou seja, de forma pragmática, se o clube X pagou 50 milhões, ou nem que sejam 5, ou o que for o valor, pelo jogador Y, é porque ele tem na realidade esse valor porque alguém pagou esse valor pelo jogador. No entanto, eu gostava de começar por falar de alguns dos fatores que interferem na tal negociação ou na definição do valor a pagar por um futebolista. Para começar, o papel que o jogador tem na equipa é um dos fatores. Se é indispensável, se é uma opção secundária, qual é o papel dele na equipa. A idade do jogador pode valorizar ou desvalorizar esse mesmo jogador consoante o tempo que se prevê que ainda jogará ou se está em desenvolvimento ou não. Margem de evolução que apresenta, o nível competitivo em que está a jogar, por exemplo a divisão, se joga numa competição europeia, se não joga, etc. A interferência de uma grande competição como a Liga dos Campeões, o Mundial ou o Europeu de Futebol no preço de um jogador também é enorme. Neste tipo de competições observamos o confronto entre várias equipas num determinado espaço de tempo, o que permite a comparação entre vários jogadores e isso valoriza alguns e desvaloriza outros tantos. Importa também saber se o jogador é presença na seleção do seu país ou não, a duração do contrato em vigor com o clube, direitos de imagem, potencial mediático, capacidade de adaptação às especificidades do novo clube, por exemplo, o país, os objetivos do clube, clima, etc. Tudo isto são fatores que entram na definição do valor real de um jogador. Também a posição em que o jogador joga. Normalmente os jogadores de posições mais adiantadas são mais valorizados do ponto de vista financeiro, embora nos últimos anos a posição que tem vindo a ter uma maior valorização neste sentido seja a de guarda-redes. Existe também, na minha opinião, uma outra variável subjetiva e fundamental, que é a necessidade do clube que está em posição de compra, digamos assim, em preencher uma carência de uma posição em específico. Ou seja, quanto este novo clube necessita efetivamente do jogador e quanto está disposto a pagar por ele. Enfim, parece-me que para estabelecer o preço de um jogador temos de ter em conta todos estes e talvez outros fatores de forma a conseguir fechar, digamos assim, um melhor negócio possível. Quando falamos de valor de um jogador, não estamos a falar em máquinas. Máquinas estas que debitas informação
e elas reproduzem aquilo que foi debitado e que foi previamente estabelecido por alguém. Estamos verdadeiramente a falar de seres humanos pensantes, em que os seus comportamentos, neste caso no campo de futebol, são influenciados pelas suas capacidades físicas, psicológicas, etc, etc, e que determinam esse valor que outro alguém está disposto a pagar para ter os seus serviços. O valor do jogador é determinado por vários fatores, em que o meu colega Filipe já falou muito bem, e basta simplesmente um momento de inspiração por parte de um jogador para ser reconhecido ou para despertar interesse em algum clube. Recentemente temos 2 casos que são bastante evidentes. O brasileiro Wendel Lira, que ganhou o prémio Puskás e viu a sua cotação futebolística subir consideravelmente, e que assumiu publicamente ter propostas mais atrativas para progredir a sua carreira. Outro mais bem conhecido, o português Renato Sanches, ainda júnior e que tem sido aposta no 11 inicial de Rui Vitória, no Benfica, e que tem entusiasmado a massa associativa benfiquista. Aquele gol no Estádio da Luz, que foi invadido nas redes sociais e nos média internacionais, fez com que fosse mais conhecido e, no fundo, despertasse o interesse de outros clubes. Por isto digo que, mais que competência e qualidades futebolísticas, que obviamente ambos possuem, o valor de um jogador pode também ser influenciado por comportamentos momentâneos em jogos e em competições. Pois é, isso mesmo. Eu gostei daquela abordagem do Filipe, quando ele diz que creio eu que ele quis dizer isto, o valor real do jogador é aquilo que o mercado está disposto a pagar por ele. Esse é o valor real. Nós podemos ter grandes jogadores, olhamos para ele, pá, este tipo dava um craque em um clube qualquer. Mas a realidade, a verdade é que nenhum clube, ou nenhuma pessoa, ou nada nem ninguém conseguiu objetivar esse interesse. Olha, está aqui este valor económico ou financeiro, e este valor é o teu valor do mercado. Independentemente daquilo que pode ser projetado, o real valor de alguém, neste caso de um jogador de futebol, é aquilo que o mercado está disposto a dar por ele. Sejam por pessoas ou por clubes que estejam info-excluídos e não saibam que aquele jogador existe, mas que na percepção de todos possa valer aquele dinheiro, mas se ninguém está disposto a dá-lo, então aquele jogador não vale aquele valor. Portanto, o valor do mercado é o que um clube está disposto a pagar por ele. Depois temos a questão, aquela que eu levantei na introdução, mais abstrata do sentido, ou seja, um jogador de futebol. Estamos a falar de alguém que passa a vida a colocar a bola num alvo e tentar evitar que ela entre noutro. E dentro desta lógica podemos pensar que, de facto, é algo com uma skill com menor valor. O problema ou a vantagem do jogador é que, imaginando isto numa empresa, ter alguém com um conjunto de skills que me permite ter milhares e milhares, milhões de pessoas através dos mídias a verem ou a quererem comprar o meu serviço ou o meu produto porque aquele jogador vai desempenhar aquelas funções, neste caso jogar futebol, um conjunto de skills, permite-me a mim pensar, ok, é um investimento eu comprar alguém para a minha equipa, aquele jogador vai-me rentabilizar isto de forma astronómica e por isso ele vale a pena, vale o valor que tem no dia-a-dia. Para resumir, interessa-me pensar desta forma. Uma cadeia de supermercados, por exemplo, que contrate um funcionário para a sua loja, para a sua cadeia, que trabalhe, isto sem desprimor, como é óbvio, mas que trabalhe na caixa, portanto, a registrar os produtos e a proceder à venda e à compra, à venda dos produtos e à compra das pessoas que lá vão. Saindo lá, se o trabalho é relativamente simples, é possível arranjar uma fila de pessoas que possam desempenhar as mesmas funções. Cristianos Ronaldos, Messi, etc., que atraem milhares e milhões de pessoas a um só jogo de futebol, a 1h30, não há muitos. E, portanto, por isso é que esse valor, do ponto de vista financeiro e económico, e também social, porque vemos neles expressões técnica e expressão de motora que nós não conseguimos fazer, e por daí também a atratividade, porque nos permite ter ali alguma coisa que nos consigamos relacionar numa lógica de eu não consigo, mas há quem consiga e é isso que me faz ter interesse naquela matéria, e então exacerbar nesta lógica o jogador e exacerbar a profissão, e exacerbar aquilo que é tudo enrolado de desporto. E a exacerbação esta, que é tida em função dos valores que as pessoas conseguem disso, ou seja, há um retorno, há de haver sempre futebol. Sim, eu acho que além de toda aquela enumeração, digamos assim, de fatores em que eu discriminei, que são tidos em conta quando falamos do jogador enquanto um prestador de serviço, como alguém que faz coisas que a maior parte, a esmagadora maioria dos seus pares não consegue fazer. Os melhores conseguem melhores resultados precisamente por isso, porque atingem níveis de competência
e de execução superiores. Além de todos aqueles fatores que eu falei, eu acho que também é importante ter como pano de fundo o facto de, sendo pessoas e tendo as suas particularidades e a sua individualidade, todos esses argumentos que eu dei da experiência, da idade, do nível competitivo onde estão inseridos, etc., podem às vezes ser alterados por pequenas questões que estão mais relacionadas com a própria vida pessoal de um jogador. Quantas vezes não vimos já jogadores que foram avaliados e foram transferidos por valores astronómicos e que depois num contexto diferente não se conseguiram adaptar, às vezes por uma questão de até de alguns problemas pessoais ou dificuldade em interagir com um novo grupo ou N fatores que podem entrar em discussão. E o contrário também acontece, ou seja, valores que jogadores que podem ter sido contratados por montantes menos elevados e que depois acabaram por ter uma rentabilidade muito maior. Lá está. Neste tema que nós estamos a decompor, digamos assim, estamos a falar de pessoas e quando falamos de pessoas a imprevisibilidade é muito alta e como tal nós estamos aqui a tentar perceber que pontos comuns é que existem, sendo que é tudo muito caótico, não é? E depois no final o resultado pode ser exatamente o oposto. Quando fazemos um negócio, seja ele em qualquer área, o que pretendemos é um retorno maior daquilo que foi inicialmente o ponto de partida do nosso negócio. Isto é mais fácil perceber em questões práticas. Por exemplo, vou dar um exemplo muito prático uma entrevista que eu vi do Jorge Valdano. Na altura estava a desempenhar funções no Real Madrid. Ele disse-me que preferia comprar um jogador de 100 milhões. Isto foi na altura da transferência do Cristiano Ronaldo. Preferia comprar um jogador de 100 milhões do que comprar um jogador de 20. Porquê? Porque esse jogador de 100 milhões, em poucos dias ou semanas, conseguia só em camisolas uma percentagem elevada do valor total dos 100 milhões. Enquanto que se comprasse um jogador de 20 milhões, para ter esse retorno de 20 milhões seria muito mais difícil. E outro caso prático também, por exemplo, no Manchester United, quando tinha o Park Ji-sung, o que é que acontece? Nos jogadores asiáticos, os adeptos asiáticos geralmente não são adeptos de equipas, são adeptos de jogadores. Ou seja, se tu compras um jogador asiático, à partida estás também a comprar adeptos asiáticos. O que é que isto faz? Faz com que eles venham ver o jogo ao estádio. Já parece os charters do Paulo Futre. Mas o Paulo Futre quando disse isso, se calhar tinha toda a razão, não é? Tinha toda a razão e foi baseado também nessa situação do Manchester United que... Claro, do impacto mediático. Exato, permite a venda de camisolas, viagens de adeptos asiáticos e tudo mais. E a venda da marca Manchester United para outros continentes. Sim, vemos até na Premier League esse exemplo é muito pragmático, porque inclusivamente os horários dos jogos na última década começaram a ter mais em conta ainda o facto de poderem ser transmitidos para a Ásia e como tal é um mercado por explorar e lá está. Tudo tem a ver com o retorno que nós queremos ter do investimento e o impacto mediático dos jogadores na alta competição, é um dos aspectos que mexe mais milhões, digamos assim. E aquilo que, como disseste há bocadinho, podes fazer um negócio e o retorno não ser aquilo que estás à espera. Por isso, há muitos fatores que não dependem de quem planeia o negócio intervir. Sim, mas nós estamos aqui a focar, e daqui a bocado eu também vou alavancar alguns números, mas nós estamos aqui a focar no aspecto económico ou financeiro. Agora pensem assim, o Cristiano Ronaldo marca um gol, o que é que eu ganho com isso? O que é que isso me interessa? Mas esta é uma questão, o gajo marca 3, 4 golos num jogo, eu fico todo contente, eu pessoalmente, e nós todos, eu já partilhei muitos jogos com vocês, portanto posso atestar que vocês também vibram com aquilo. Agora, do ponto de vista prático, o que é que isso nos interessa? Ou seja, qual é o valor que tem aquele golo? Qual é o valor que tem para mim, enquanto ser humano a ver outro? Qual é o valor abstrato? Está bem, já discorremos aqui um bocadinho, acho que estamos todos de acordo sobre aquilo que dissemos, mas do ponto de vista prático, ou seja, eu marco um golo e eu fico contente. Porquê? Não é? Eu sei que eu pareço muito inteligente a fazer perguntas e não dar respostas. Embora já tenha dito há bocado algo sobre isto. Agora, mas, da vossa opinião, do ponto de vista concreto, qual é a vantagem? O que é que nos empolga tanto? Qual é o valor do jogador deste ponto de vista? Ou seja, motivacional? Qual é a motivação para o vermos? Emocional? Porque é que sendo ele a marcar até parece ter mais gosto do que se for outro? Ou seja, Cristiano Ronaldo e aqueles os jogadores que nos são referência, não é? É interessante pensarmos sobre isto também porque o valor do jogador não é só quanto dinheiro é que ele faz ou quanto dinheiro é que ele movimenta, é
Porque a mim não vai parar nada à conta. Portanto, faz os gols que ele marca. Agora, do ponto de vista emocional, do ponto de vista motivacional, até com português e etc., o que é que isto... Porquê é que é assim, não é? Porquê é que não é de outra maneira? Então, se tu apostares no placar e apostares no Real Madrid, de certeza que vais festejar mais os gols do Cristiano Ronaldo. Eu parece-me que o início dessa resposta está Se ele marcar os gols, não é? Ou se ganhar... Está nos argumentos em que falaste há bocado, em que nós contemplamos, digamos assim, aquilo que não conseguimos fazer e, como tal, admiramos quem o consegue fazer, precisamente uma questão de uma primeira fase de comparação e depois de admiração, digamos assim. Eu acho que isso, inclusivamente, dava um tema para nós falarmos no chat, porque tem a ver com as emoções e com o nosso vínculo a uma dada atividade, neste caso uma modalidade desportiva, mas seja o que for, nós admiramos quem consegue fazer aquilo que nós não conseguimos e depois no aspecto até que nos está ligado profissionalmente, queremos perceber como é que funciona aqueles que conseguem ter sucesso num alto rendimento e, nesse caso, perceber que pontos comuns é que existiram, ou seja, o que é que foi feito para que isso acontecesse e tentar perceber como é que chegaram e como é que se chegou a esse nível de discussão. Mas sim, é verdade, quando o Cristiano Ronaldo marca um gol, na prática nós não ganhamos nada, não é? Só ficamos contentes por N fatores. Quem diz o Cristiano Ronaldo diz outro jogador. Hoje, como curiosidade, e à semelhança do que disse há pouco, e do ponto de vista financeiro, recolhi aqui alguns dados dos 5 maiores transferências de jogadores. Então temos, isto obviamente, para atestar o valor de mercado do que é o desporto, do que é o futebol e especificamente as transferências dos jogadores. Estão no top 5 jogadores, portanto, top 5. E então, neste top 5, encontramos o galês Gareth Bale, em primeiro, com uns estrondosos 99 milhões de euros. Okay? Segue-se o nosso Tuga, Cristiano Ronaldo, com 94 milhões de euros. Em seguida, o uruguaio Luís Soares, com 93 milhões e 700 mil euros. O brasileiro Neymar é o quarto da lista, com a transferência para o Barcelona a atingir os 86 milhões e 200 mil euros. E a fechar os 5 está o Rames Rodrigues, Colômbia, com os impressionantes 79 milhões e 500 mil euros. Ora, todos somados, a quantia situa-se nos 452 milhões e 400 mil euros. Outro valor interessante é o valor total de transferências do jogador ao longo da carreira. Por outras palavras, o dinheiro total movimentado em transferências pelo jogador. Fiz um top 3 e no primeiro lugar encontramos o argentino Ángel Di Maria com 179 milhões de euros, seguido o sueco Zlatan Ibrahimovic com uma movimentação de clube para clube de 169 milhões e 100 mil euros. Por fim, fecha o top 3, o mesmo que fecha o top 5 de maiores transferências, o colombiano Rames Rodrigues, com um valor movimentado de 132 milhões e 630 mil euros. Tudo somado, temos um valor de 480 milhões e 730 mil euros. Impressionante. Alguma coisa a acrescentar, caríssimos colegas? Eu acho que é curioso, nesse top 5 das contratações mais caras sempre, elas terem sido feitas apenas por 2 clubes, o que também nos leva a outros temas que têm a ver com a disparidade, digamos assim, de investimentos e de poder financeiro entre alguns dos clubes do top, digamos assim. Muito bem. Eu, por acaso não estava previsto, mas vou sugerir aqui o Desmond Morris e a sua tribo do futebol, porque tem mais ou menos a ver com isto. A lógica de que o valor de alguém, o valor de alguma coisa, o valor de alguma coisa que nos afeta emocionalmente, tem que ver mais com aspectos de cultura e de motivação e de agregação do que propriamente às vezes daquilo que nós ganhamos na prática ou que ficamos mais ricos sem ser do ponto de vista emocional e motivacional e pessoal, o que obviamente tem tanto valor ou mais do que qualquer outra coisa, ainda assim não contempla essa vertente. E então fica para uma leitura interessante alguns dos capítulos, se calhar não todo, que é um bocadinho denso o livro, mas fica para pensarem. Pronto, muito bem, olha, por hoje ficamos por aqui. O Coach, como já sabem, a partir de hoje teve o apoio da Sapienta. Visitem a oferta formativa em futebol em sapienta.pt. Espero que tenham apreciado a discussão. Ficamos à espera das vossas opiniões. Obrigado a todos por terem estado connosco e ficamos a aguardar as vossas opiniões. Até breve. Espero que esta discussão tenha sido do vosso agrado. Aguardamos as vossas opiniões e discussões e até ao próximo episódio.